Bom, vamos lá, pessoal. A gente vai falar nessa aula sobre algo que é bem interessante quando a gente está falando de JavaScript, que são os eventos, né? Bom, pessoal, beleza? O que a gente vai falar nessa aula, ainda sobre funções, a gente vai falar sobre funções anônimas, né? Que é algo que dá para a gente fazer utilizando JavaScript. Como assim funções anônimas, professor? Bom, geralmente quando a gente vai criar uma função, a gente utiliza o function, a palavra reservada da function, a gente dá o nome da função, né? O nome dela. Nesse caso, quando a gente trabalha com funções anônimas, a gente não define o nome dela. Por exemplo, aqui eu vou criar uma função anônima e vou só colocar um document.write, só para ele escrever na tela. Pular. Uma função anônima. Só que a grande questão é, a gente sabe que funções elas precisam ser chamadas. Então, quando a gente trabalha com funções anônimas, e o grande conceito, e para que, para o seu grande conceito de utilizar funções anônimas, é o conceito de wrapper, né? É a capacidade de associar a uma variável, né? É uma, como é que eu posso dizer? Um recurso que o JavaScript nos coloca, ou seja, que ele determina, né? A capacidade de a gente não somente associar uma variável, valores number ou strings ou booleanos, mas associar uma função, ou seja, a chamada de uma função, né? Associar uma função a uma variável, ou seja, se pelo nome da variável eu posso chamar a função, então eu associo não somente a uma variável um número, ou somente uma string, ou somente um valor booleano, eu posso associar a uma variável uma função. Como é que eu faço isso? Eu digo assim, ó, variável, exemplo x, recebe essa função anônima. Então, através da variável x, eu posso chamar a função. Então, isso é um conceito de wrapper, né? Utilizar da atribuição de funções a uma variável. E, pô, professor, por que eu utilizo isso? Porque a gente no JavaScript tem algumas funções que são funções de callback. Qual é a ideia disso? É passar funções via parâmetros para outras funções trabalharem. Isso eu vou deixar o material para vocês darem uma olhada e também fica a critério de vocês pesquisarem. Mas vamos voltar aqui. Olha só, eu criei uma função anônima e eu estou associando essa função à variável x. Então, através de x, eu posso chamar a função. Uso o nome da variável mais o abre e fecha parênteses. Eu chamo a função. Se eu atualizar aqui, ó, olá. Então eu não dei um nome nenhum para uma função, eu apenas criei uma função anônima e associei a uma variável x. Isso daí tem um conceito de wrapper, né? E serve muito para funções de callback. Eu peço que vocês dêem uma olhada no nosso material. Mas vamos lá, vamos correr um pouco aqui. Mas algo que é bem interessante quando a gente fala de JavaScript, a ideia é manipular toda a página, são os eventos. E qual é a sacada dos eventos? É que eles nos permitem capturar as ações que os usuários fazem, né, utilizando o nosso browser. Ele permite que a gente capture todas as ações feitas pelos usuários dentro dos navegadores. Então, toda a ação de clique do mouse, de digitar do teclado, ou de preenchimento de um formulário, para focar em um determinado elemento de um formulário, a gente consegue pegar e manipular isso através de funções. E é o que a gente vai fazer na aula de hoje, né? A gente vai falar sobre as funções, os eventos que a gente pode capturar, né? Primeiramente a gente vai falar dos eventos de mouse.
Então, primeiramente, para que a gente trabalhe com os eventos de mouse, eu vou criar aqui um elemento aqui dentro do meu código HTML. Deixar minha parte de JavaScript aqui para baixo e vou criar aqui uma div. É uma div e vou dar um CSS nela aqui, aplicar uma folha de estilo. Então, vou aplicar aqui, incluir essa minha folha de estilo aqui dentro do header mesmo, não vou utilizar externamente não. Vamos lá, para a gente colocar, né, a estilização na nossa div, a gente utiliza a tag style, né? E aqui dentro a gente pode criar toda a nossa folha de estilo. Então, como eu quero aplicar aqui na minha div, no meu elemento div, eu vou somente colocar a div mesmo, eu só vou ter uma div para a gente testar. Eu vou colocar o background color, vou botar verde. Eu vou colocar a width dele de 300 pixels e a altura de 300 pixels. Bora ver como é que fica. Então, 300 não, ficou muito grande, 200, 200. Atualizar aqui, ó, ficou interessante, né? Ficou bem interessante aqui. E olha só, então a gente vai trabalhar com o evento de mouse. Então, o primeiro evento que a gente vai trabalhar é o evento de clique. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente já tem aqui, ó, uma div, então a gente vai manipular ela. Então aqui dentro, aqui a nossa div, né? Vou até indentar aqui, mais para frente, que dentro do meu JavaScript eu vou criar um evento, né? Eu vou criar aqui uma função, function mensagem. Vou colocar aqui só para a gente poderia utilizar alerta, poderia, mas se eu colocar mensagem, aqui vem o texto da minha mensagem. Aqui dentro eu vou dar o alert e ele vai imprimir o texto. O alert faria isso, professor? Faria, mas só para a gente criar nossa própria função. Aqui, como é que a gente utiliza os eventos? A gente utiliza através das propriedades dos elementos. Então, a div ela tem uma propriedade. Então, através da propriedade do elemento, a gente utiliza os eventos. E qual é a propriedade? É o evento de onClick. Ó, a gente até viu na última aula. OnClick mensagem. OnClick mensagem. Eu posso passar a mensagem? Posso. Vou botar clicou. Então, olha só. Atualizar. Se eu passar o mouse aqui, quando eu clico, ele dispara o meu alert. Essa página diz clicou. Ó, então ele está capturando aqui uma ação do usuário, a ação de clicar sobre a área da div. Ó, se eu clicar em qualquer outro lugar não acontece nada, mas quando eu clico aqui, ó, ele mostra que eu cliquei. Então a gente está utilizando aí o evento de onClick. Existem outros eventos, professor? Existe, olha só. Existe aqui também um outro evento que é o onDBClick. É o onDBClick, né? Acabei digitando errado. Opa, deixa eu deletar aqui para não ficar melhor. É o onDBClick. O que ele faz? O onDBClick. A gente vai chamar a mesma função aqui, ó. Mensagem. O que o onDBClick faz? Ele aciona quando clicado duas vezes. Eu vou até botar clique duplo. Ele aciona quando é clicado duas vezes. Então eu vou atualizar aqui minha página. Eu vou dar um clique, não vai acontecer mais nada. Porque a gente está utilizando o onDBClick, né, que ele aciona quando eu dou um clique duplo. Então, cliquei uma vez, não acontece nada. Cliquei duas vezes, clique duplo. Então, ele está mostrando aqui na função, né, o texto que a gente passa via parâmetro, que clique duplo. Tem outras funções? Tem, vamos lá. Deixa eu apagar aqui para ficar bem... Opa, bem tranquilo aqui. Outra é o on
o onMouse, o que ele faz, professor Monze? O onMouse up, até meio que buguei aqui, chamar aqui a função novamente, uma função mensagem, e passar um parâmetro. O que ele faz, o mouse up? Ou seja, quando eu clico, solto sobre o elemento e libero. O mouse, eu clico no elemento, sobre o elemento, e aí eu o libero. Então aí vai acontecer uma ação. Vou até botar ali, liberar. Vou atualizar aqui. Cliquei, segurei o clique do meu mouse. Quando eu solto, ele pega esse evento. A gente pega esse evento. Então esse aqui já não é o clique, né? Nem o clique duplo. É o clique quando eu clico e quando eu solto. É o momento que eu solto o meu clique, ó. Ele utiliza aí o onMouse up, né? Existe outro, existe o onMouse. Deixa eu apagar aqui para a gente ir vendo todos. onMouse over. Você vê o down, onMouse over. Eu vou chamar de novo a função mensagem. Qual é a do onMouse over? É quando eu passo o cursor. Eu vou botar passou cursor na área da div. Salvar aqui. Vou atualizar. Então, ó, não acontece nada, mas quando eu passo o cursor na área da div, ele me diz, ó, passou aí, né? Tá escrevendo errado. Passou o cursor na área da div. Então a gente pega esse evento também. Agora tem um outro também, a gente vai ver o onMouse, esse aqui, ó. Vou chamar de novo a função mensagem e vou escrever, né, o que ele faz, né? Ou seja, quando o cursor do mouse sai da região. O onMouse over é quando eu passava aqui, ó, passava aqui, ele, ó, passou o cursor na área da div. Agora o onMouse up é quando eu sair, quando eu saio da área da div. Então vou clicar aqui, ó, saiu da área da div, salvar e vou atualizar aqui. Ó, não acontece nada quando eu entro na área da div. Quando eu vou sair da área, ele dispara o evento, né? Que na verdade a gente captura o evento e chama a função que a gente criou, saiu da área da div. Ó, aqui não acontece nada, entrei na área e quando eu saio, ele faz essa ação aí. A gente está vendo aqui utilizando somente disparando a função que a gente criou, que ela emite só um alert, né? Criei a função para isso, mas eu poderia muito bem só chamar o alert aqui sem problema nenhum. Vou botar aqui. Opa. Vou botar aqui saiu. Criei a função aqui somente para a gente fazer uso da nossa própria função. Ó, funciona da mesma forma. Estou na área, saí. Ó, estou na área da div, saí. Estou na área da div, saí. E ele é disparado. Mas a gente pode fazer bem mais coisas com isso. Deixa eu até apagar aqui. Eu vou criar uma outra função aqui. Eu vou criar uma função mudar cor. Só para mudar a cor. Como que a gente vai fazer isso? Lembra do document? Gets elements by id. Vai usar ele. Eu vou colocar um id aqui. Vou colocar área. Document by id área. Ponto. Eu quero mudar a cor. Eu utilizo style. Ponto. Background color. Recebe. Eu vou dar aqui um
vermelho, né? Bora ver se vai funcionar. Estou dizendo, criei uma função mudar cor. Ela faz uma referência aqui utilizando o DAO, um getElementById, o ID aqui da minha div, e eu mudo a cor para vermelho quando eu utilizar o mouse out, né? Quando eu saio da área. Então eu vou salvar e vou atualizar. Ó, você percebe aí que está verde. Entrei na área da minha div. Saí, opa, não aconteceu nada. Vamos ver o que eu errei aqui. Document get element. Vamos lá. Por que não está funcionando? Simplesmente porque eu criei a função mudar cor e aqui eu preciso chamar aqui, ó, mudar cor, chama a função. Olha só. Salvo, estou fora da área, entro na área da div, quando eu sair é para ele mudar de cor. Document background color não está funcionando. Por quê? Porque é style.backgroundColor, não tem esse espaçamento aqui, header. Por causa da sintaxe, é background, C maiúsculo, color, tem que ser igualzinho. Ó, agora sim está funcionando. Se eu atualizar, estou dentro da área, saio. Se eu mudar aqui, ó, se eu botar um onClick, atualizo, ó, é verde. Cliquei, fica vermelho. Atualizar de novo, é verde. Cliquei, fica vermelho. Eu posso associar duas funções? Posso. Eu vou criar uma outra função aqui, ó. Mudar de cor 2. Aqui eu vou botar blue. Aqui quando eu clicar vai chamar a função mudar de cor. Quando eu dar um duplo clique, é o onDBL click, eu vou chamar a função mudar cor 2. Vou aqui agora atualizar. Ó, cliquei, duplo clique, verde. Cliquei, vermelho. Duplo clique, azul na verdade. Cliquei, vermelho. Duplo clique, azul. E aí posso criar uma outra função também, ó. Vou até copiar aqui para mudar de cor. Mudar de cor 3. Eu vou colocar aqui yellow. Mudar de cor 3. E mudar de cor 3 quando o cursor do mouse passar. Então vai ser o on mouse over. Eu chamo mudar cor 3. Chamo a função. Vou atualizar aqui, vou botar aqui embaixo. Vou atualizar aqui, tá verde. Quando o cursor do mouse passar, fica amarelo. Dei um clique, fica vermelho. Duplo clique, fica azul. Desculpa. Quando eu passar o cursor, fica amarelo, já ficou. Duplo clique, fica azul. Ok? Então, a gente pode estar combinando essas funções, ou seja, esses eventos, vários eventos em um único elemento, né? Clique, duplo clique, passar o cursor do mouse, essas coisas. Então a gente utilizou alguns dos eventos aí que a gente pode fazer uso para capturar do mouse, né? Que o usuário capturar esses eventos que o usuário pode estar manipulando na nossa página web, mudar a cor, fazer qualquer outra coisa, aumentar a fonte, dar um alerta, um alarme, uma mensagem, algo do tipo. Então a gente vai conhecer as outras propriedades nas próximas aulas, né? A gente ainda tem os eventos de teclados, os eventos de formulários e os eventos da própria página. Até a próxima.